Olá, boa noite. Meu nome é Ricardo Savarias e eu gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico Sarmento Leite para me convidar para essa apresentação de como ensinar medicina na era da evidência. Eu levei um certo tempo pensando como é que eu iria começar essa apresentação e comecei pensando com essa pergunta: o que vocês esperam de um bom professor de medicina? Uma das pessoas que eu pensei foi meu filho de 10 anos, e ele singelamente respondeu que ele sabe ensinar, que a aula não seja chata, que seja divertida e que eu vá bem na prova. Bom, eu perguntei para os meus alunos que estão no 5º e no 6º ano, que estão fazendo estágio comigo. Eles responderam de uma maneira mais complexa. Eles gostariam que o professor fosse acessível, eles dizem que ele tem que gostar de ensinar, que ele seja paciente, atualizado, educado com os alunos, que ele seja humano, que ele saiba ensinar e que também seja didático. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é: quem são os meus alunos? Esses alunos que nós temos hoje são alunos que nasceram entre 1978 e 1990. E eles são chamados como Geração Y. Gostaria que vocês lessem Sherlock Holmes sobre o escândalo na Boêmia, que ele fala para o Dr. Watson que vocês veem, mas não observam. E isto tem uma distinção clara. E como é que eles colocam os alunos? Essa autora Rita Loyola diz que essa geração Y é considerada pessoas folgadas, distraídas, superficiais, insubordinadas, e que eles foram concebidos na era digital, democrática, na ruptura da família tradicional, e que essa garotada está acostumada a pedir e ter o que quer. Agora veja interessante essa frase. Talvez a gente não concorde muito com essa frase anterior, mas veja bem isso. Minha prioridade é ter liberdade nas minhas escolhas, fazer o que eu gosto e buscar o melhor para mim, diz uma estudante, Priscila de Paula, de 23 anos. E ela ainda diz: fico muito insatisfeita se vejo que fui parar em um lugar onde faço coisas sem sentido e que não me acrescentam nada. Fico imaginando se essa última frase não poderia ser aplicada a muitos alunos da faculdade de medicina, de repente em aulas diferentes. Agora, quem são os professores? Essa geração não tem um nome exatamente aqui no Brasil, mas são professores que nasceram entre os anos 50 e os anos 60. Os professores dos anos 50, eles acreditam na ordem, na disciplina, na hierarquia, eles esperam reverência e obediência por parte dos alunos. Interessantemente, vocês podem perceber que também existe uma questão egoísta voltada para o professor, que eles querem que uma reverência para eles, obediência a eles. Nos anos 60, houve uma certa mudança com o passar do tempo. Essa foi uma geração na qual me incluo, em que nós éramos do proibido proibir. Nos anos 60, que a transgressão era uma coisa importante, que se a gente não fosse de esquerda, nós não tínhamos coração. Mas com o passar do tempo, nós crescemos, tornamos-nos adultos, e hoje pensamos mais para a direita do que para a esquerda. Porque se a gente não pensa assim, provavelmente não teríamos cabeça em continuar nessa direção. Mas também existe uma certa reverência que o professor quer para ele. Agora, o que esse professor espera do aluno? Vejam bem, isso está na faculdade de medicina. Espera assiduidade, pontualidade, domínio do conteúdo, que um relacionamento médico-paciente, relacionamento bom dentro da equipe e participação das atividades propostas. Veja de novo como isso é uma questão que pode ser, às vezes, egoísta, centrado no professor. A assiduidade e a pontualidade para assistir o meu round.
domínio do conteúdo, tudo bem, eu acho que isso é possível. Relacionamento médico-paciente. Quem muitas vezes dá a nota é o professor e não o paciente, para saber se ele gostou ou não do aluno. Relacionamento na equipe e a participação nas atividades propostas por mim. Bom, o que nós vemos agora? São duas gerações distintas que têm uma tendência a buscar satisfação pessoal, tem uma linguagem diferente, e a satisfação pessoal, na realidade, gera uma disputa de poder. Mas a medicina ela mudou. Ela não é mais dessa maneira de o professor ser o bastião, o depositário de todo o conhecimento. Hoje a medicina é uma estrada de mão dupla, onde o professor e o aluno aprendem juntos. E esse é um conceito que deveria ser mais desenvolvido dentro da faculdade. São dois viajantes que, na realidade, precisam de um relacionamento. A pergunta é, como ter um relacionamento se existe uma disputa de poder, linguagens diferentes e ainda um certo egocentrismo dentro dessa relação? Um dos principais pontos que devemos ter é que deve ter uma maturidade. Uma maturidade tanto por parte do professor como por parte do aluno. O que eu espero na realidade desse relacionamento? A verdade que eu espero é que o médico seja formado. Isso que os dois deveriam estar pensando. Que o aluno, assim, com passar nesse estágio, eu vou me tornar um médico melhor. E um professor também pense isso. Hoje, por ser professor, eu me tornarei um professor e um médico melhor. Então, dentro dessa relação, que pressupõe maturidade tanto por parte do professor quanto do aluno, os dois irão crescer para serem uma terceira pessoa. Hoje, eu sou um médico melhor do que quando entrei na faculdade como professor, porque houve um relacionamento com os alunos que foi baseado em maturidade. E espero que o mesmo aconteça com os alunos que estão passando comigo. Quando eles entram no meu estágio, eles entram de uma maneira X. E quando eles saem desse estágio, eles saem de uma maneira Y. Eu me lembro de uma aluna que disse que foi pela primeira vez que ela se preocupou com uma paciente que ela estava acompanhando na minha equipe. Naquele dia ela disse que ela deixou de ser estudante e se tornou uma médica. E essa relação que é importante ser desenvolvida no nosso relacionamento. Bom, o problema é com quem nós vamos nos comparar. Lendo a carta de Paulo a Tito, existe uma frase que ela é muito interessante. Em tudo te dá por bom exemplo de boas obras. No ensino mostra integridade, sobriedade. Veja bem, em tudo te dá por exemplo de boas obras. E como é que é isso? Bom, eu vejo que esse é o momento que devemos melhorar. Aulas de bioética, de ética, semiologia são divididas, tentando fazer com que as pessoas entendam melhor o que está acontecendo. Mas como é que a gente pode ensinar um aluno separadamente, segmentarmente, essas relações? Eu entendo que um professor, com a relação que ele tem com o aluno e com o paciente na frente dele, ele deveria mostrar questões éticas, ensinar questões bioéticas dentro da prática que ele tem. Por exemplo, como dar más notícias, falando isso para um paciente junto com o aluno vendo. E o mais interessante, o aluno poderá ver no paciente se essa relação é adequada ou não. Bom, mas quem são os nossos exemplos hoje? Eu gostaria de mostrar essa pessoa para vocês, o professor William Osler, de 1888. O professor William Osler, ele revolucionou o currículo médico nos Estados Unidos e no Canadá, vejam só, por ensinar o estudante de medicina ao lado do leito. É o que a gente chama hoje do aprendizado baseado no paciente,
que é uma maneira importante do aluno aprender. Mas como é que a gente começa a faculdade? Pelo menos foi assim comigo, era aula de anatomia. E eu no primeiro dia eu disse, pai, eu vou anotar tudo, todo o suspiro do professor, eu vou fazer todas aquelas anotações importantes. Depois de umas aulas, comecei a perder interesse, porque a aula já não era tão interessante. As coisas começaram a se tornar maçantes, eu não via a praticidade, não via o paciente. E começamos a entrar numa espiral descendente. E veja como é que é isso. Talvez não seja o teu caso, mas isso é algo geral. Tanto o professor quanto o aluno, eles encontram uma frustração. Às vezes o professor encontra essa frustração a primeira vez quando ele recebe o seu primeiro contra-cheque e vê essa remuneração. E o aluno encontra sua frustração depois das aulas. Ele começa a ver uma aula que é inadequada, ou que o professor marca uma aula e ele não vai. Então ele demonstra desinteresse. E o professor também não mostra interesse em dar uma aula com maior qualidade. O aluno, por sua vez, e vejam bem como é importante ter tanto o aluno quanto o professor uma maturidade. O aluno começa a ter atitudes imaturas, como ficar tuitando dentro da aula, ficar namorando, ficar dormindo, não presta atenção. E o professor fica muito chateado com isso e começa a cobrar do aluno isso. E trata ele como uma pessoa imatura. Nesse momento de relacionamento, o aluno diz assim, não, então eu vou fazer o seguinte, deixa eu dar uma aula melhor. Às vezes ele fala isso de uma maneira inadequada. E o professor fica mais frustrado ainda e cobra os alunos com uma prova mais difícil. E os alunos começam daí a achar que a prova é muito difícil e pedem revisão da prova, que não dá para fazer prova escrita, que ela é muito difícil. E aí o professor cobra menos, aí faz uma prova de múltipla escolha. Aí o aluno começa a dizer, mas essa questão não estava de acordo com a bibliografia dada, e começa a reclamar. Aí o professor cobra menos, e faz uma prova mais simples ainda. E aí fica uma situação que é o pacto da mediocridade, onde o aluno finge que aprende e o professor finge que ensina. E como é que termina isso? A gente começa no cadáver e toda a relação da medicina, da faculdade de medicina, é baseada no que? Prova. A pergunta é, cai na prova? Como é que é essa resposta na prova? E essa relação deveria ser diferente. Mas vamos pensar o que está acontecendo hoje. Como eu disse, a faculdade segmenta todo o pensamento, todo o conhecimento médico. Temos as aulas de fisiologia, temos a aula de epidêmio, falando sobre prevalência, fator de risco. Aula de semiologia, que explica fazer anamnese, exame físico, explica a técnica disso, técnica daquilo. Nós falamos muito sobre tratamento, falamos sobre exames complementares e en passant sobre diagnóstico. Tratamento a gente fala sobre meta-análise, as evidências que colocamos meta-análises, ensaio clínico randomizado, os estudos de corte, quais são as últimas diretrizes. Exames complementares a gente entende um pouco assim o que é sensibilidade, especificidade, mas não tem muita noção do que isso significa exatamente dentro de um contexto. E o diagnóstico fica sendo algo en passant. Aí agora aqueles sofismas dentro da faculdade, que devemos fazer história e exame físico completo. Gostaria de levar para vocês uma situação. Todo mundo pergunta se a pessoa tem pressão alta, porque a gente sabe que a prevalência de hipertensão é de cerca de 21,7%. Agora, o abuso sexual, a prevalência de abuso sexual no nosso meio varia entre 15% a 25%. Isso mesmo, a cada 4 pessoas nessa sala, ou que estão ouvindo essa aula, uma delas foi abusada sexualmente, pode ser na infância ou mais tarde. E nós não perguntamos se houve algum abuso sexual com os pacientes. Não faz parte, até porque às vezes se torna difícil perguntar isso na primeira consulta. Então o exame história completa pode não acontecer. Eu considero isso um sofisma.
Outra coisa que a gente acaba aprendendo na faculdade, que é recheado de histórias que não são baseadas em evidências. Eu me lembro que quando eu aprendi medicina, que a gente não podia fazer a palpação abdominal, porque isso alterava os ruídos hidroaéreos. Então primeiro nós tínhamos que auscultar os ruídos e depois palpar. Só que com o passar do tempo eu percebi que isso não combinava com a realidade. E achei esse artigo, Os efeitos da palpação abdominal sobre os ruídos hidroaéreos em pacientes saudáveis. E foi um estudo muito interessante, que eles utilizaram um computador, análise de computador de ruídos intestinais, que foram colocados diferentes microfones na barriga dos pacientes. E a conclusão é que a palpação abdominal antes da ausculta não influencia os ruídos hidroaéreos em pacientes saudáveis. Como bons pesquisadores, eles dizem que isso deve ser confirmado em pacientes com doença gastrointestinal. Mas veja bem, aí tu vai procurar na realidade de onde é que surgiu isso. Se eu não me engano, era de uma enfermeira que durante a Primeira Guerra Mundial achou que isso era uma verdade. E vejam, essa informação é dada em livro-texto, mas se a gente for procurar, não existe nenhuma referência bibliográfica para isso. Bom, então como é que a gente vai colocar tudo isso junto? Eu não quero colocar isso nessa aula, às vezes fica difícil, mas vamos pensar, eu quero dar uma sugestão. Eu tenho algumas aulas que eu dou que estão colocadas no YouTube. Vocês podem colocar Ricardo Savariz 1, tudo junto. E uma aula simples, de 14 minutos, é sobre DIP e gravidez ectópica. E uma outra aula que eu tenho é sobre emergências ginecológicas. Aí vocês vão ver como a gente coloca semiologia, como eu pelo menos coloco semiologia, dentro da evidência baseada na epidemiologia, o que é probabilidade pré-teste, o que é probabilidade pós-teste. Por exemplo, em semiologia, na realidade, o que deveríamos ter? Primeiro deveríamos saber quais são as principais doenças que nós temos e como é que nós vemos isso por prevalências. Quando estou atendendo no ambulatório, na emergência, em algum lugar, eu tenho que saber o que é o mais comum. A partir daí, eu tenho que saber quais são os fatores de risco dentro desse contexto para ajustar a minha probabilidade pré-teste. Cada pergunta, cada exame físico, cada exame laboratorial, ele tem uma razão de probabilidades, positivas e negativas. O que são razões de probabilidades para aqueles que ainda não sabem? É aquela situação em que tu tem maior probabilidade de ter a doença e negativa ao contrário, quanto menos de ter a doença. E algo que eu gostaria de ficar bem claro, devemos estabelecer limites para tratar e descartar. Por que isso? Porque nós falamos sobre tratamento, falamos sobre descartar a doença, mas nós nunca pensamos em a partir de quantos por cento que eu irei tratar. Veja um exemplo. Uma infecção urinária simples, eu não preciso ter 95% de certeza para dar um antibiótico. Muitas vezes a gente faz o quê? Com 30% se trata. As diretrizes para a doença inflamatória pélvica diz assim que devemos ter um baixo limiar para tratar. A prevalência de DIP é cerca de 10%. 10% de probabilidade, então, seria o suficiente para começar a tratar. E para descartar a DIP, com menos de 1%, descartaríamos a DIP e aí nós não iríamos tratar. E entre 1 a 10%, investigaríamos. Essa investigação é muitas vezes para nos descartar a doença do que para ter uma certeza que é uma doença. Maiores detalhes vocês podem ver nesse vídeo que eu sugeri para vocês no YouTube. Agora o que acontece? Em vez de fazer perguntas que estão relacionadas com o paciente, com o caso clínico, que fosse um paciente na presença do aluno e ver como ele lida com esse caso, o que nós fazemos? As questões como essas aqui. Questão 43. Paciente de 33 anos, sem filhos, com plano de gestar, consulta com queixa de fluxo menstrual aumentado e prolongado.
O exame apresenta mucosas hipocoradas, útero aumentado de volume com contornos lobulados. Uma ultrassonografia transvaginal evidenciou um nódulo submucoso totalmente intracavitário com 2 cm de diâmetro e outro nódulo subseroso com 5 cm de diâmetro. Qual é a provável causa do sangramento abundante e a melhor conduta terapêutica? Vejam bem, essas duas questões, essa questão na verdade tem duas perguntas. Qual é a causa do sangramento e qual a conduta? Essa é uma pergunta que provavelmente vai precisar de 2 ou 3 livros ou capítulos de livro para responder, ou mais de uma referência. Porque, além disso, tem a questão que o paciente não quer ter filhos. E essa é uma coisa importante na hora de tomar conduta. Outra seria comum, aquela de na criança 24, a criança levada ao pronto-socorro. Isso seria bom quando nós temos o quê? Uma vivência disso. A criança levada ao pronto-socorro por acidente, a ingestão acidental de benzodiazepínico em grande quantidade. A droga antagonista que deve ser utilizada nesse caso é... Bom, se eu fizer essa pergunta no Google, ele vai nos achar a resposta. Se eu não me engano, é flumazenil. E a mais tradicional, a mais clássica de todas, é o local mais comum de gravidez ectópica é, e a resposta é D, região pular. Vocês veem que essas perguntas, por exemplo, a 21, é muito difícil de ser questionada. Mas tem pouca implicação clínica para o aluno. O que isso vai formar ele como médico? A questão 24 é uma questão direta e tem um aspecto clínico. A 43 ela é mais elaborada porque ela vê conduta, vê uma questão social do paciente e causas, pensa em fisiologia. Mas tudo isso que serve para quê? Para preparar o aluno para a prova da residência médica. E essa é uma grande dificuldade, porque os alunos vão desistindo cada vez mais de ficar junto com o paciente e querem ficar mais tempo estudando para a residência médica. E como acontece isso? Assim como existe uma prova, existe um curso. E é interessante ver como é que por que as pessoas vão nesse curso. Eu falando com alguns alunos, eles dizem assim, eles sabem ensinar, a aula não é chata, algumas são até divertidas. E na realidade, fazendo bem de curso, ou outro curso preparatório, eu vou bem na prova da residência. Preste bem atenção, que isso é o que o meu filho de 10 anos está querendo dizer. Espera de um bom professor. É interessante ver também que o próprio curso, o médico curso, diz que isso é para fazer provas, não é para se tornar médico. Mas ao passar do tempo, as pessoas acreditam que fazer a prova é ser médico. E eu noto bem a diferença quando o aluno sabe responder as perguntas, xizinho, e quando chega na frente do paciente, ele não sabe o que fazer com ele. Porque a realidade é diferente. O paciente não chega com alternativas no seu peito para marcar, ou então na cabeça, dizendo com o enunciado. Então, resumo. A medicina deveria começar com o paciente. Vemos o paciente. Deveria ter maturidade por parte do professor e o aluno. O aluno tem que deixar a situação do eu quero mais. Quero dizer que os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles têm um ambiente que é excelente. Acesso à internet, up-to-date, livros, bibliografia. Existe material, existe pacientes com diversas doenças. Nós temos exames laboratoriais os mais sofisticados possíveis. E mesmo assim parece que eles querem se queixar, achando que temos que ser como no médio curso, ou então como no colégio, no 2º grau, onde tem que estar tudo muito bem mastigado. Esse aqui é a bibliografia, essa aqui é a pergunta, é assim que vai fazer isso, o que vai fazer aquilo. Enquanto que na realidade o importante o que é ver o paciente. Pensar em quem eu vou me transformar. Eu vou me transformar hoje no fazedor de provas ou vou me transformar no médico?
Porque o que acontece hoje? Nós temos até como buscar e avaliar informação. E por causa disso, às vezes um aluno faz uma pergunta a um professor e o professor não sabendo, seria interessante um aluno com maturidade trazer essa informação para dentro do grupo. E devemos combater certa hipocrisia de associar os fatos. Por exemplo, de falar do paciente como um todo, ver o paciente como um todo. E como é que isso às vezes se torna hipócrita? Porque às vezes é dado por um especialista, ou por alguém que nem é médico, que não tem uma relação médico-paciente. É claro, se essa pessoa está dando aula no lugar que seria de um médico, é porque houve um espaço que não está sendo ocupado por quem devia. E associar os fatos, por exemplo, a questão da fisiologia, epidêmio, da doença da paciente agora, como é que eu vou colocar questões bioéticas, como é que eu vou falar as boas e as más notícias para esse paciente. E adaptando tudo isso dentro de um contexto. Por exemplo, quanto custa a medicação, de quanto em quanto tempo eu vou dar essa medicação para o paciente. E assim como ela começa com o paciente, também termina com o paciente. É no paciente que a gente tem que ver depois o que ele sentiu, qual foi o segmento, se ele ficou bem ou não. Muitas vezes passamos estágios dentro da faculdade de medicina que o aluno fica pedindo exames para confirmar outros exames. Ele termina o estágio e não sabe o que aconteceu com o paciente. Ou deu alta para o paciente e não teve depois o retorno para ver o que aconteceu. Isso seria muito interessante para ver o que é a relação que está acontecendo, como está sendo praticada a medicina. Por fim, eu gostaria de dar essa frase, que aquele que estuda medicina sem livros navega em mar não mapeado, mas aquele que estuda medicina sem paciente não vai nem ao mar. O que eu quero dizer com isso? Que hoje eu ficaria muito feliz que um aluno meu dissesse que não pôde ir na minha aula porque ele estava assistindo uma cirurgia do paciente que ele estava acompanhando. Ou ele estava acompanhando o paciente na tomografia. Era um exame que ele pediu, eu gostaria de aprender como se realiza e como se interpreta. Podemos reclamar muitas coisas que não existe na faculdade de medicina, interpretação de raio-x, de tomografia, de ecografia. Mas uma pessoa com maturidade pode pensar, bom, esse é meu caso, é um paciente que eu estou seguindo, pedi um exame. Eu vou lá discutir com o radiologista como se faz isso. Um exemplo mais simples é o hemograma. Pedimos hemograma, mas poucos vão ver o laboratório onde é feito isso. Eu sei que existem professores que fazem isso, mas às vezes não é necessário esperar o professor. O aluno com maturidade pode usar mesmo seu crachá amarelo e ir nesses lugares. Portanto, pense que a medicina precisa do paciente, não é a questão da prova. Muito obrigado.